Vamos para mais uma questão da playlist Vai Encarar Essa? Então, você tentou resolver o problema? Se não, pause o vídeo aí por alguns minutos, tente resolver. Se não conseguir, vamos nós. Calcule o valor da área em destaque. O que nós temos? Eu tenho dois círculos, se eu considerar o perímetro mais a região interna, ou duas circunferências, se eu considerar apenas os perímetros. Eu tenho duas retas, uma reta que é tangente às duas circunferências e uma reta que é secante às duas circunferências. Ele deseja a área do círculo maior. Esta área aqui é em roxo ou lilás. Eu acredito que deva ser uma dessas duas cores. Antes de resolvermos a questão, faremos algumas revisões sobre cordas na circunferência. O que nós temos aqui? Eu tenho um ponto A externo à circunferência e eu tenho dois pontos B e C. E a partir de A eu vou criar o segmento AB, que é tangente à circunferência em B, e o segmento AC, que é tangente à circunferência em C. A propriedade diz que o segmento AB tem a mesma medida do segmento AC, ou seja, AB, a corda AB é congruente à corda AC. Como a gente deduz isso? Se considerarmos o centro da circunferência, qualquer ponto do perímetro, qualquer ponto da periferia da circunferência, a distância do centro a qualquer um desses pontos é denominada de raio, porque o centro da circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que distam igualmente do perímetro. Então, aqui é raio OC, aqui é raio OB. Ademais, toda circunferência que é cortada por uma reta ou segmento de reta tangencialmente, ela é perpendicular no ponto de tangência. Então, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Logo, se eu criar o segmento AO, eu construí dois triângulos congruentes. Por quê? Porque eu tenho raio, eu tenho dois triângulos retângulos e eu tenho uma hipotenusa comum. Então, o triângulo ACO é congruente ao triângulo ABO pelo caso cateto hipotenusa. É um caso particular de congruência, onde eu tenho dois triângulos com um cateto e a hipotenusa, respectivamente, congruentes. Esses triângulos, eles são congruentes. Se são congruentes, os lados homólogos são proporcionais. No caso específico, eles são iguais, porque a congruência é um caso particular da semelhança. Eu tenho aqui oposto a este ângulo, eu tenho o lado AC, e oposto ao ângulo correspondente, eu tenho o lado AB. Então, esta foi a nossa primeira parte da revisão, que um ponto externo à circunferência que intercepta essa circunferência em dois pontos de tangência, os segmentos são congruentes. A segunda revisão trata sobre um segmento tangente e um segmento secante à circunferência. O que é um segmento tangente à circunferência? É um segmento que só corta a circunferência num ponto. E um segmento secante é todo segmento que corta a circunferência em dois pontos. O que diz a propriedade? Diz que o segmento tangente ao quadrado é igual ao produto do segmento externo da secante vezes o total da secante. Então, A2, aqui ó, eu terei que AB ao quadrado será AC vezes AB. É o que nós vamos demonstrar. Se nós construirmos os segmentos BC e BD, o ângulo θ em D, ele determina o arco BC. Só que o ângulo θ é inscrito à circunferência. Então, ele é a metade do arco BC. Se eu considerar agora em B este ângulo, ele também será θ. Por quê? Eu tenho aqui um ângulo de segmento
E o ângulo de segmento também é a metade do arco que ele determina. E o arco que o ângulo determina é exatamente o mesmo arco BC. Então, aqui eu tenho θ e aqui eu tenho θ. Considerando o ângulo AB, o que nós temos? Quebrando essa figura em dois triângulos, eu tenho o triângulo ACB, aqui está o beta, aqui está o θ, e completando eu vou criar o ângulo gama. E aqui eu tenho o triângulo ABD, aqui está o θ, aqui está o beta, e completando eu tenho o ângulo gama. Porque a soma dá 180, se eu tenho 2, o terceiro também será congruente. Eu tenho agora dois triângulos semelhantes. Se são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, o que eu tenho no triângulo ABC? Oposto ao gama, eu tenho o lado AB. O que eu tenho no triângulo ABD? Oposto ao gama, eu tenho AD. O que eu tenho no triângulo ABC? Oposto ao θ, eu tenho AC. E o que eu tenho no triângulo ABD? Oposto ao θ, eu tenho AB. Eu criei uma proporção. Nas proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, AB vezes AB dá AB ao quadrado é igual a AC vezes AD. Era o que nós queríamos demonstrar. Que o segmento tangente ao quadrado é o produto da parte externa do segmento secante vezes o produto total do segmento secante. Agora vamos resolver a questão. O que eu tenho aqui? Exatamente a situação. Eu tenho um segmento que é tangente e eu tenho um segmento que é secante. Então, AB ao quadrado será igual à parte externa AC vezes o total da secante, que é AD. AB ao quadrado será parte externa 9 e o total 9 mais 16, 25. Então, AB ao quadrado é 9 vezes 25, que você pode resolver da forma que você se sentir mais à vontade. 9 vezes 25, tira a raiz quadrada. Ou então, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Porque se eu tenho AB ao quadrado, para achar o AB eu vou ter que tirar a raiz quadrada. 3 vezes 5 dá 15. Ou você pode fatorar o 9, que é 3 ao quadrado, o 25, que é 5 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é 3 vezes 5 ao quadrado, propriedade das potências. Se eu tenho AB ao quadrado é igual a 3 vezes 5 ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada, AB vai ser 3 vezes 5, portanto, AB é 15. O modo de resolver fica a seu critério. Depois que cessou o raciocínio, só conta, faça do jeito que você se sentir mais à vontade. Não é obrigado a fazer do jeito que eu fiz. O importante é entender como é que se faz. E agora? Se eu construir esta reta vermelha aqui, passando por AB no ponto E, e passando pelo ponto de tangência entre as duas circunferências, o que nós obtivemos? O primeiro item da nossa revisão. Por quê? Eu tenho aqui EA, um ponto externo e um ponto de tangência, EC, um ponto externo e um ponto de tangência, então os segmentos são congruentes. O que eu tenho no triângulo? Esse triângulo é isósceles. Dois lados congruentes, os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Aqui é B, ponto de tangência em B, é C, ponto de tangência em C. Então, do mesmo modo que EA é congruente a EC é congruente a EB, usando o primeiro item da nossa revisão de cordas na circunferência. Ora, se eu construir o segmento BC, o que eu tenho? Que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Então, este ângulo aqui é congruente a este ângulo aqui. E agora, se eu construir uma paralela ABC, se eu construir uma paralela ACA, o que eu tenho? Duas paralelas cortadas por transversais, este ângulo é congruente a este. Duas paralelas cortadas por transversais, este ângulo é congruente a este. Se eu considerar esta paralela e esta aqui, eu tenho outra transversal. Então, eu tenho alternos internos, este ângulo é congruente a este, e também alternos internos, este ângulo é congruente a este.
Ora, o que que eu criei? Triângulos congruentes. Este triângulo é congruente a este e este triângulo é congruente a este. Então, esse segmento aqui também é congruente a este. Eu tenho diagonais congruentes. Qual é o quadrilátero que tem as diagonais congruentes? É o retângulo. Então, o retângulo tem 4 ângulos retos, porque 360 graus dividido por 4, todos os ângulos são retos. Então, todos esses ângulos valem 90 graus. Outro modo de você mostrar que este ângulo aqui é 90 graus, eu tenho, vou chamar aqui de A, B e B. Neste triângulo aqui, a soma dos ângulos 2A mais 2B dá 180 graus. Só que aqui eu tenho A mais B. Se a soma 2A mais 2B é 180, A mais B é 90. Seria outra forma de você entender que este ângulo aqui é 90 graus. Se este ângulo é 90 graus, e eu tenho aqui ângulos adjacentes suplementares, este outro ângulo aqui também é 90 graus. O fato de ser 90 graus resolve um problema crucial na resolução da questão. Por quê? Porque se eu traçar este segmento aqui BD, percebam que BD ele vai determinar este arco aqui, ó, o arco BD. Só que este arco tem um ângulo inscrito de 90 graus. E o ângulo inscrito é a metade do valor do arco. Se o ângulo é 90, o arco é 180. Só que 180 é a metade da circunferência. Ou seja, eu tenho aqui o diâmetro. BD é o diâmetro da circunferência. Porque se o ângulo é 90, ângulo inscrito, o arco é 180. E 180 é a metade de 360. Portanto, eu posso garantir que BD é um diâmetro. Se BD é um diâmetro, aqui vale 2R, o dobro do raio. Aqui é um ponto de tangência, então este ângulo aqui é 90 graus. Logo, se eu utilizar agora o teorema de Pitágoras no triângulo ABD, neste triângulo aqui, o que eu tenho? Que o quadrado da hipotenusa, que é AD ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. AB ao quadrado mais BD ao quadrado. E eu já tenho tudo que eu preciso. Porque o AD é 9 mais 16, que é 25. O AB nós já calculamos, que vale 15. E aqui agora eu tenho 2R, que é o que eu desejo encontrar. A área PR2, se eu encontrar o raio, está resolvida a questão. Desse modo, o que nós temos? 25 é 5 vezes 5 ao quadrado, 15 é 3 vezes 5 ao quadrado, e aqui eu tenho 2R ao quadrado. Por que eu fiz essa disposição? Para a gente recordar um teorema muito interessante. Teorema de Pitágoras. Ele tem uma característica que é interessantíssima. O triângulo pitagórico é o triângulo 3, 4, 5. O que é isso? Todo triângulo com estas características aqui, catetos 3, 4 e diâmetro 5, é retângulo. É o triângulo base do triângulo pitagórico. E qual é a característica desse triângulo? Se eu multiplicar os dois catetos e a hipotenusa por um mesmo valor n, eu continuarei com o triângulo retângulo. Por exemplo, se eu multiplicar 3 por 2 dá 6, 4 por 2 dá 8, 5 por 2 dá 10. O triângulo 6, 8, 10 é retângulo. Se eu multiplicar todos os dois catetos e a hipotenusa por 3, eu obtenho outro triângulo retângulo. O triângulo 30, 40, 50 é retângulo. Eu multipliquei os dois catetos e a hipotenusa por 10. Eu mantenho o triângulo retângulo. Então, eu fiz aqui só para a gente usar essa propriedade e não fazer as contas de 25 ao quadrado e 15 ao quadrado. Olha aqui, 5 vezes 5, 3 vezes 5. Eu multipliquei um cateto por 5, a hipotenusa por 5. Então, o outro cateto é esse, ó. 4 vezes 5 é 2R. Ora, se 2R é 4 vezes 5, o raio é 20, dividido por 2, então o raio é 10. Ok? 10 unidades de comprimento. Nós já comentamos sobre isso numa questão anterior, e agora que eu percebi que ele quer a área, ele não quer o raio. Então, fica aí, a área é πr2, o raio é 10, então a área será 100π. Tranquilo? A área é πr2, eu achei o raio, 10 ao quadrado dá 100π. Então, a área será 100π
unidades de área. Ficarei devendo aí a conclusão, mas fica consignado o valor que a área é 100 π unidades de área. Detalhe, eu tenho que explicitar 100 π unidades de área, porque 100 pode ser qualquer coisa. Pode ser 100 graus, pode ser 100 quilos, pode ser 100 metros, pode ser 100 quilômetros, pode ser 100 quilômetros quadrados. Então, sempre que a questão não te der unidade, principalmente se for em provas discursivas, é essencial que você externe a unidade. Ele não deu, mas você tem que saber raio, unidade de comprimento, área, unidade de área. Então, o raio é 10 unidades de comprimento e a área, que eu não coloquei, que é o que ele deseja, será πr2, 10 ao quadrado, 100 vezes π, a área será 100 π unidades de área. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Se você tiver encarado e acertado, parabéns. Se tiver tentado e por alguma razão não conseguiu, aí está a nossa solução. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E, se possível, inscreva-se no canal, dando uma forcinha aqui pra gente. Forte abraço, valeu!